Vamos lá então, abaixa a cabeça, fecha os olhos mais um instante, rapidinho. Senhor Deus Pai, te convidamos a tomar o teu lugar de honra aqui, mas principalmente em nossos corações, nos conduzindo completamente cativos a Ti nesse instante, sem interferência, possamos ouvir somente a Tua voz e aquilo que o Senhor tem para falar conosco, Senhor. Que a Tua palavra venha gerar transformação, venha gerar cura, libertação, mas não permita que a gente venha sair daqui da mesma forma que a gente entrou, Senhor. Pai, em nome de Jesus, desde já eu repreendo todo espírito contrário teu, toda conversa paralela, toda falta de atenção, toda andação desnecessária, tudo aquilo que vem para roubar os teus filhos, bate em retirada agora em nome de Jesus, e pela tua misericórdia nós clamamos, Senhor, conceda nos céus abertos e manifesta a tua glória nesse lugar. E se você crê nisso, concorda com isso, diga amém. Amém. Glória a Deus. Hoje o tema da palavra é quando Deus levanta os pequenos e os gigantes caem. Amém? Então, será que aqui alguém já se viu numa situação tão gigante que sentiu que não tinha chance? Diante de algo tão grande que fala assim, cara, né, talvez o Nick, você olha assim, você já teve diante de uma onda tão grande, tu falou e vai dar ruim. Você já teve alguma batalha onde tudo ao seu redor dizia para você, ó cara, tu vai perder? Talvez você esteja nesse exato momento enfrentando algo que parece maior do que a sua estrutura emocional, espiritual ou até financeira. E é exatamente aí que entra o cenário do primeiro livro de Samuel, capítulo 17, que vai ser a base para essa mensagem de hoje. E a Bíblia ela nos apresenta um campo de batalha entre os filisteus e os israelitas, no vale de Elá. Um guerreiro descomunal chamado Golias, da cidade de Gate, ele desafia o exército de Deus com palavras arrogantes, intimidadoras. Ele aparece por 40 dias, todos os dias, com a mesma provocação, e a reação do povo, dos guerreiros, é o quê? Medo. Diante daquele cara, a reação, a atitude dos soldados é medo, silêncio e estagnação. Então, para entender melhor, eu vou ler só um trecho, se você quiser abrir, tá? No primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 11, que depois a gente vai destrinchar, porque eu vou usar o capítulo todo, amém? Então, se eu fosse ler ele todo aqui, a gente ia ficar meia hora no curso, amém? Diz assim: ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Naquele momento ali, a guerra estava instaurada, mas ninguém se movia. A guerra já estava decretada, mas ninguém dava um passo. Todos estavam armados, mas ninguém tinha coragem. Tinham aparências de soldado, mas o coração de escravos. Então, no meio do vale da indecisão, Deus ele não envia um guerreiro, ele envia um adorador. É isso que Deus faz. No meio da guerra, no meio do problema, da dificuldade, Deus ele envia um adorador para o meio daquele povo. Davi ele não foi preparado para o campo de batalha, mas nos campos das ovelhas. Foi lá que ele foi preparado. Ele não vinha treinando por exército, sendo treinado por nenhum exército, mas ele era moldado pela presença de Deus. Os seus irmãos o viam como um simples entregador de pão e queijo. Eles devem ser parente mineiro, né? Queijinho vai levar um queijinho, né? Mas o céu, ele já via Davi como o próximo instrumento da glória de Deus. Enquanto todos olhavam para Golias como um problema, Deus olhava para Davi como uma resposta. Na teologia bíblica, Golias, ele representa não apenas um homem, mas a personificação de tudo aquilo que se levanta para afrontar o povo de Deus. Tudo aquilo que se levanta para intimidar o povo de Deus. Ele é uma sombra dos inimigos espirituais que desafiam a autoridade do Senhor. Você pode entender um pouco melhor se você ler depois Efésios 6,12 em casa. Amém? A guerra, portanto, ela não era apenas física, ela era espiritual.
E em guerras espirituais, meu querido, quem vence não é quem grita mais alto, mas é quem ouve mais claro a voz de Deus. Orar é necessário, mas não adianta você orar gritando, não vai fazer diferença o tom, o timbre da tua voz. O que vai fazer diferença é o quanto você consegue ouvir a voz de Deus. Muitos hoje estão paralisados diante de gigantes emocionais, traumas não resolvidos, vícios escondidos, dívidas impagáveis, crises familiares. Só que Deus, Ele ainda levanta improváveis. Ele não procura os mais fortes, mas Ele procura os mais dispostos. Ele procura corações que estejam posicionados. Todos que estavam com medo da guerra não sabiam que Deus Ele já tinha levantado um adorador no secreto para ser um guerreiro em público. A guerra, ela pode até não ser sua, porque ela pertence ao Senhor, mas a obediência, a ousadia e a fé que Ele vai usar, essas sim são nossas, essas sim pertencem a gente, e é através delas que o nome de Deus vai ser glorificado. Amém? No versículo 4 do capítulo 17, primeiro livro de Samuel, diz assim: um guerreiro chamado Golias, que era de Gade, saiu do acampamento filisteu. Ele tinha quase 3 metros de altura. Tu imagina um cara de quase 3 metros de altura? O palco era o Vale de Elá, território que pertencia a Judá. De um lado o exército de Israel, do outro os filisteus, inimigos implacáveis, estrategistas de guerra, mestres em intimidação. Esse era o povo filisteu. Os filisteus, eles haviam sido uma pedra no sapato de Israel desde os dias de Juízes, e especialmente na época de Sansão, né? Se você não conhece a história de Sansão, você vai lá no capítulo 13 de Juízes, você vai ver. Agora, nesse momento aqui, dessa passagem, novamente eles avançam contra o povo de Deus. E é nesse cenário que surge Golias, um guerreiro de Gade, uma das 5 cidades filisteias. E a descrição desse cara, ela impressiona, porque são quase 3 metros de altura, cerca de 2,90 metros. Você pega algumas versões, eles dão umas medidas lá antigas, se você fizer um cálculo, chega a uns 2,90 metros ali de altura, né? E ali ele ainda estava com uma armadura de bronze que pesava aproximadamente 60 quilos. Cara de 2 metros, aí 60 quilos é o peso de uma mulher, cara, né? E é o que ele carregava ali. Que? Um pouquinho menos? Então é por aí, 60 e pouco, umas um pouco menos, umas um pouco mais, mas assim vai, né? Cada pesava uns 300 quilos. Sei lá, meu irmão, eu sei que ele tinha uma lança de ferro, né? Uma lança que o ferro da ponta, só o ferro da ponta, pesava cerca de 7 quilos. Ou seja, o cara carregava uma armadura de 60 quilos, uma lança que só a ponta dela pesava 7 quilos. Ou seja, ele era literalmente um tanque humano da antiguidade. Ele era um tanque de guerra. Só que o detalhe mais importante não está apenas na sua estatura, está no que ele representa. O nome hebraico de Golias é Goliath, que carrega o sentido de exílio, descoberta e exposição. Ou seja, ele é um símbolo daquilo que revela as nossas vulnerabilidades. Golias, ele representa todo o desafio que expõe as áreas em nós que ainda não foram totalmente dominadas pela fé. O embate aqui, ele é muito mais do que físico, ele é espiritual. Golias, ele afrontava não só os soldados, mas o próprio Deus de Israel. No versículo 10 você consegue ver isso. Por isso a batalha ela não era apenas entre as nações, era entre reinos, o reino das trevas contra o reino da luz, carne contra o espírito, medo contra a fé, e até hoje esse cenário ainda existe. A gente só precisa estar atento e ouvir a voz de Deus. Golias, ele não era apenas um gigante de bronze, ele era o eco visível da incredulidade escondida no coração do povo. O povo se amedrontou, cara. Mais uma vez. Eles haviam feito isso quando era para ter tomado a terra prometida, se amedrontaram. Pô, você não viu o tamanho dos caras. Agora, qual é o seu Golias? O que é o seu Golias hoje?
mora apenas nas páginas da Bíblia. Ele se disfarça de trauma, de culpa, de rejeição. Ele grita através de diagnósticos, boletos, crises, vícios e palavras que marcaram a sua identidade. Qual é o seu Golias? O que é o seu Golias? E como no texto ele aparece dia após dia, 40 dias de manhã e à tarde, com um lembrete constante de que você não é o suficiente. Ele zomba, ele desafia e ele quer que você desista antes mesmo até de tentar. Esse é o Golias da nossa vida. O problema é que ninguém em Israel se lamentava, ou se levantava, né? Ou fazia nada. Eles não levantavam clamor, eles não faziam nada. Eles não se levantavam para nada. Nem o Saul, que era o rei, e nem os soldados treinados. Ninguém. Qual era a atitude de um rei ali? Irmão, esse cara não vai mexer com o meu Deus, com o meu povo. Eu vou lá contra ele, se eu morrer eu vou virar herói. Não é isso? Ela botou frouxura. O povo, os soldados, botaram frouxura. E por que eles fizeram isso? No versículo 11 diz assim: ao ouvir as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Por quê? Porque eles estavam no campo de batalha, mas não estavam no lugar secreto. Eles tinham espada, mas não tinham fé. Eles tinham escudo, mas não tinham coragem. Eles tinham posição, mas eles perderam a conexão com o Deus das promessas. Estar na linha de frente, sem estar no centro da vontade de Deus, é como você estar armado e desprotegido ao mesmo tempo. É como você ter uma arma na mão, mas não tem como se proteger. Sabe? Quem já teve aquele sonho que você tenta gritar e não consegue? Aí a pessoa vem para te pegar, aí você vai dar soco. Você vem com maior força, mas parece que ele para no meio do caminho e posta. Já aconteceu isso contigo? Misericórdia, Senhor, que desespero. Mas é como se estivesse acontecendo isso. E talvez você esteja vivendo hoje como Israel naquele vale, vestido de soldado, mas com espírito de servo amedrontado. Frequenta a igreja, mas perdeu o fogo, canta louvores, mas sente que está vencido por dentro. E a pergunta é: quem está vencendo dentro de você? A voz da promessa ou a voz do gigante? Agora lembre-se, porque o problema ele nunca foi o tamanho do inimigo, mas o esquecimento que você tem do tamanho do teu Deus. Quando você perde a consciência de quem Deus é, qualquer desafio parece impossível. Mas quando você se reconecta com Deus, o Deus da aliança, até os gigantes tremem. Quando você esquece quem é o seu Deus, qualquer gigante, ele vai parecer invisível aos seus olhos. Só que quando você se lembra, todos os gigantes ele se tornam derrotados. E aí no versículo 26 do capítulo 17 fala assim: Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Davi, ele entra em cena sem nenhuma aparência de herói. Ele não foi convocado para a guerra, ele não tinha patente, ele não tinha armadura, ele não tinha nem prestígio. O seu pai, ele envia aquele menino apenas para entregar mantimentos aos seus irmãos, pães e queijos. Enquanto todos viam o entregador do lanche, o iFood da época, né? Davi ele foi lá fazer o iFood da época. O céu já via o coração de Davi como o destruidor de gigantes. E é justamente aqui que o texto ele explode de significado espiritual, porque Deus ama usar aquele que ninguém considera para realizar aquilo que ninguém acreditava. Enquanto Saul e os soldados tremiam diante de Golias, Davi ele enxergava algo que ninguém via. Para ele não era apenas um gigante afrontando os soldados, era um homem sem aliança afrontando Deus vivo, e isso era inaceitável no coração daquele homem de fé. Davi chama Golias de filisteu incircunciso.
ou incircunciso e filisteu. No hebraico, arel. E essa palavra ela carrega um peso espiritual fortíssimo, porque a circuncisão era um selo da aliança entre Deus e o seu povo. Ele estava falando que assim, quem é esse cara que não tem aliança com Deus? Era isso que ele estava querendo falar. Quando ele chama o cara de circunciso, ele não estava falando de algo físico, de cortar o prepúcio daquele homem. Ele estava falando da falta de aliança que ele tinha com o verdadeiro Deus. Quando Davi ele usa essa expressão, ele está basicamente dizendo: esse homem ele pode ser grande, forte, temido, mas ele está fora da cobertura de Deus. Ele pode ser gigante, mas ele é desprotegido espiritualmente. Ele não está debaixo da promessa. Davi, ainda adolescente, ele compreendia aquilo que o rei e o exército haviam esquecido. O Deus da aliança, ele luta por aqueles que permanecem fiéis a ele. Aqueles que permanecem fiéis, Deus ele se coloca à frente. Golias, ele tinha força, Davi tinha aliança. E no reino de Deus, a aliança ela sempre vence a força. E você que está aqui dentro hoje é o improvável que Deus escolheu. Nós somos improváveis. Somos improváveis. Pode olhar. Não é não, Júnior? Tu é improvável. A pampa. E nem eu. Muita coisa. Não é isso? Quantas vezes você já se sentiu fora do lugar? Como se a sua história ela fosse pequena demais, a sua bagagem leve demais, a sua aparência simples demais para fazer algo grandioso. Talvez já disseram para você que você não tem o perfil, que você não tem os requisitos, mas ouça uma coisa: você pode não estar no campo de batalha, mas isso não significa que Deus não está te preparando no campo das ovelhas. Amém? Enquanto os olhos humanos eles ignoravam Davi, Deus o via com os olhos do propósito. Ele treinava com harpa e o cajado, mas ele já carregava dentro de si a coragem que derruba gigantes. A unção ela não procura currículo, ela procura coração. O cara cheio de título e currículo não quer dizer que o cara cheio de título e currículo não possa ter um coração. Mas não é o que Deus procura só o coração. Antes de enfrentar Golias, Davi lembra Saul que ele já havia enfrentado um urso e um leão. Irmão, sabe por que os caras vinham pegar, arrebentavam com eles? Na minha versão, né? Era tipo isso. Batia de frente e arrebentava. Só que perceba uma coisa: ele enfrentou esses inimigos sozinho, sem plateia, sem aplausos. Foi no secreto, foi no ordinário. E é ali que Deus forma os extraordinários. É no secreto. Versículo 37 diz assim: o mesmo Deus que me livrou das garras do leão e das patas do urso me livrará das mãos desse filisteu. Deus ele pode estar te usando em pequenas tarefas hoje, mas Ele vê você como parte de um plano eterno. Então não subestime a estação em que você está nesse momento, porque todas elas servem para te forjar para aquilo que Deus preparou para você. Amém? Talvez você esteja cuidando de ovelhas, as ovelhas da sua casa, do seu ministério, da sua empresa, do teu lugar de trabalho, mas é nesse campo que Deus está moldando você para algo muito maior. Você está entendendo? Todos sabem que eu trabalhei muitos anos em cartório, né? E estou há muitos anos sem visitar o cartório que eu trabalhei. Cara, eu fui lá essa semana e, cara, eu me surpreendi com a recepção que eu tive, entendeu? Lá eu olhava aquelas pessoas que eu fazia célula lá. Aí veio um lá que está na recepção hoje e falou: hoje eu sou um presbítero para a honra e glória do Senhor. Né? O outro lá que era ritmista de escola de samba é diácono da Assembleia de Deus. Você entende? Então, tipo assim, cara, a recepção das pessoas, você vê no ambiente que você está ali, você às vezes está cuidando de ovelhas, cara, não importa. Você não precisa ser pastor de público para ter ovelhas para cuidar.
seus filhos são suas ovelhas. Quem é fiel no campo das ovelhas será usado no campo do gigante. Deus, Ele não olha para o tamanho da tua capa, Ele olha para a profundidade do teu secreto. Versículo 38 e 39 diz assim: Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: Não consigo andar com isso, pois não estou habituado. E tirou tudo. A armadura de Saul, ela era a mais respeitada de todo Israel. Ele era o rei. E como rei, ele era o homem mais alto do povo. Está lá em 1 livro de Samuel, capítulo 10, versículo 23. O guerreiro mais esperado para enfrentar Golias era o próprio Saul. Mas ele estava acuado, amedrontado. Em vez de lutar, ele decidiu emprestar a Davi aquilo que não tinha funcionado nem para ele mesmo. Parece até os coaches da atualidade, né? Os caras, eles vendem algo que nem eles fizeram, né? Eles querem te dar para usar a armadura que nem para eles serviu. E eles ganham dinheiro com isso, né? Aí, Saul era coach, né? Já está na Bíblia. O problema é que aquilo que muitas vezes parece lógico aos olhos humanos, muitas vezes é um empecilho espiritual. Saul, ele ofereceu a Davi estratégia, status e segurança aparente. Só que Davi, ele sabia que o que realmente importava não era o equipamento, era a experiência com Deus. Não adianta você ter uma Bíblia de 10 mil reais, cheia de coisa, se você não tiver experiência com Deus. Não adianta você ter uma roupa bonita, um terno top das galáxias, aquele sapato matar barata no cantinho da sala. Não adianta, meu irmão, se você não tiver experiência com Deus. A armadura, ela pode até impressionar, mas só a presença sustenta no campo de batalha. A tentativa de vestir Davi com a armadura real revela um grande padrão aqui. O mundo, ele sempre vai tentar vestir os escolhidos com moldes humanos, meu querido. E como os escolhidos têm permitido que isso aconteça, hein? Nos dias de hoje. O mundo, ele sempre vai tentar fazer isso. Só que a verdadeira autoridade espiritual, ela não se herda, ela se carrega. Você não tem como herdar a autoridade espiritual. Meu pai era o pastor, vice-querubim da guarda real e eu herdei isso dele. Não. Ou você carrega a tua unção e vai em busca da tua fé, da tua glória em Deus, ou você não vai herdar nada de ninguém espiritualmente. Não vem de fora para dentro, vem de dentro para fora. É o coração. Davi, ele rejeita a armadura porque ela representa uma confiança na força do homem e não na direção de Deus. E isso nos lembra a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, que diz lá no capítulo 4, versículo 6: não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, meu querido, não viva com as armaduras dos outros. Quantas vezes você tentou viver um chamado vestindo o estilo de som, ouvindo o som, vestindo o estilo daquela pessoa, um comportamento, ou até um discurso de outras pessoas, aquilo que não era para você? Quantas vezes você tentou calçar a sandália de um ministério que não foi feito para você? Imitar uma estrutura que impressiona, mas que sufoca a sua identidade. Davi, ele entendeu que para vencer o Golias, ele precisava ser ele mesmo, do jeito que Deus preparou, não do jeito que o mundo ia dizer, do que os outros iam dizer. Com a funda, as pedras e a confiança que nasceu nos bastidores. Ele trocou a armadura reluzente por uma fé sólida. Você não precisa de aparência de um guerreiro quando você carrega o coração de um adorador. Você não precisa. A vitória, ela não está em parecer forte. Olha, eu sou fortão. Mas ela está em permanecer fiel. Fiel e leal. Antes da batalha, Davi, ele foi até o riacho. Ele escolheu 5 pedras lisas. Ele não escolheu aquilo que era grande.
Ele não escolheu um pedregulho, mas ele escolheu aquilo que era moldado pelas águas, símbolo do Espírito Santo. Está lá em João 7, 38 e 39. A arma de Davi, ela não era convencional, mas ela era ungida. Ele não confiava em ferramentas, mas ele confiava na unção que guiava o coração dele. A pedra do rio, ela carregava mais poder do que a espada do rei, porque ela vinha da direção de Deus. Você está entendendo? Deus, Ele não vai te ungir para ser uma cópia de ninguém, não, meu irmão. A sua pedra, ela tem direção. A sua trajetória, ela tem propósito. Você não precisa vestir a armadura de Saul para vencer os gigantes que Deus colocou diante de você, não. Tudo o que você precisa é estar sensível à presença de Deus e fiel à sua essência e obediente ao seu chamado. Quando você para de tentar ser como os outros, você começa a viver como foi chamado para ser. Sabe, Sabe quando você vai num lugar e parece que é um monte de robozinho, todo mundo igual? Aí tu vê um pastor, todo mundo se veste igual ao pastor. Todo mundo fala igual ao pastor. É triste, cara. As pessoas perdem a identidade porque querem se parecer com um homem. Mas a unção daquele homem pode ser real. Mas se você tentar imitar a unção dele, você não carrega a tua unção. Você está tentando carregar aquilo que é de homens. E vencer com aquilo que é de homens fica difícil. Busca aquilo que você tem diante de Deus. Não aquilo que o homem, não seja o reflexo do homem. Imite os homens naquilo que eles são igual a Deus. E ponto. Paulo falou: sede os imitadores como eu sou de Cristo. Versículo 45 diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Golias, ele estava armado até os dentes, parecia até um traficante de comando vermelho, né? Armadão. Porque se é do mal, tem que usar isso, né? Que não é do bem, né? Para fazer a comparação. Ele estava com espada, lança, dardo, armadura pesada, escudeiro à frente. É como se fosse o frente da favela mesmo. Estava de fuzil, pistola na cintura, colete à prova de bala. Como é que chama os caras? O soldado dele ali, na frente dele ali, fazendo a contenção. Não é isso? Agora, do ponto de vista humano, era invencível aquele cara. Só que Davi, ele sabia que a guerra ela nunca foi decidida no peso do armamento, e sim no peso da glória. Na linguagem militar, Golias era superior. Na linguagem espiritual, Davi era imbatível. Você está entendendo? Porque enquanto Golias, ele confiava na força do ferro, Davi, ele confiava no nome que está acima de todo nome, que é o Senhor dos Exércitos. Né? Quando você entra na batalha com o nome do Senhor, não importa o tamanho do seu nome, importa o tamanho da sua fé. Você vai em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor dos Exércitos. Versículo 49, Davi pegou uma pedra, lançou com a fúria e atingiu o filisteu na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Davi, ele não hesita, ele corre em direção ao gigante. Ele não fica coado, ele não fica com medinho, ele parte para dentro. Sim, corre. Com uma só pedra ele derruba o terror de Israel. Mas aquilo que parecia simples é carregado de profundidade espiritual. No hebraico, a palavra usada para pedra aqui é even, que ela também é usada nas escrituras para representar o Messias, lá em Isaías 28:16. É a mesma palavra usada. Deus, ele profetiza lá em Isaías 28:16 o que? Eis que põe em Sião uma pedra já experimentada, uma pedra preciosa de esquina para alicerce seguro. Aquele que confiar não será abalado.
Em Mateus 21:42, Jesus ele aplica essa profecia a si mesmo quando ele fala assim: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. A pedra que Davi lançou é símbolo da palavra viva, da autoridade do céu e do Cristo que viria. É uma pré-figura profética. O inimigo sendo derrotado por aquilo que o céu havia preparado no secreto. O que derrubou Golias não foi a pedra em si, mas o céu por trás dela. Todo o simbolismo que tinha por trás daquela pedra. Aquela pedra que foi polida e moldada por uma água de um riacho. Quem tem nome tem autoridade. A verdadeira arma de Davi não era funda, era a fé. Ele não confiava no movimento da sua mão, mas na direção de Deus. Ele não se moveu por impulso, mas por convicção. Você pode até estar enfrentando gigantes na tua vida hoje. Você pode estar enfrentando gigantes emocionais, espirituais, financeiros, familiares, e talvez se sinta como Davi, sem escudo, sem armadura, apenas com uma pedra na mão. Mas se essa pedra estiver sendo guiada pela fé, o céu vai dar a direção. Estava falando aqui da pedra, eu lembrei agora de Davi. Quando era pequenininho, a gente falava, ele é Davi mesmo, mas você lembra? Ele viveu com o bolso cheio de pedrinha. Ele botava um monte de pedrinha no bolso. Eu falava, olha o Davi aí. Davi carregando as pedrinhas para derrubar o gigante. O que sustenta na tua batalha, meu querido, não é o quanto você tem, é o quanto você crê. Salmo 20, versículo 7, diz assim, eu não copiei, misericórdia. Eu só botei aqui a passagem e não joguei para cá. Mas depois você lê em casa. Agora, quem carrega o nome, carrega a autoridade. Quem confia no nome do Senhor, jamais será envergonhado. E essa verdade está lá, em Salmos 27 e também está em Romanos 10:11. Então Davi, ele venceu porque ele sabia que a guerra não era dele, era do Senhor. E quem luta as guerras de Deus com o coração certo, nunca perde. O problema é que as pessoas querem fazer guerras pessoais. As pessoas levam os problemas para o lado pessoal. Davi, ele podia levar para o lado pessoal, não podia? Meus irmãos estão aqui, ele amedrontou meus irmãos, ele podia usar. Me ofendeu, que assim está em moda hoje em dia, né? Tudo ofende. Você me ofendeu. Naquela época os caras não tinham chance de ficar ofendido, não, né? E meu irmão, ele foi em nome de Deus. Porque ele olhou aquilo ali como algo espiritual, não como pessoal. Não importa se você tem uma pedra, uma chance, uma oportunidade. Se for em nome do Senhor, ela vai ser o suficiente. Você está entendendo? Porque quando a fé acerta a testa do problema, o inimigo ele cai com o rosto no chão e diante da glória de Deus. Está acabando, tá? Versículo 51 diz assim: Davi correu e, parando junto ao filisteu, tirou a espada dele, a desembainhou e o matou, cortando-lhe a cabeça. Quando os filisteus viram que seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Aí a gente desmonta um monte de historinha infantil das salinhas dos ministérios infantis. Porque Davi, ele não matou Golias com a pedrada, ele apenas desmaiou. Ele matou quando ele cortou a cabeça, né? A verdade é essa. Mas é mais bonito falar que ele derrubou o problema. A verdade é essa. Ele derrubou o gigante. O quê? Mas a gente tem que aprender desde cedo a verdade, né? Aprender que não entrou só um casal de cada animal na arca de Noé. Entrou 7 casais de cada um e um casal somente dos impuros. Que não foram só 7 voltas em volta da muralha de Jericó, foram 13. São as verdades bíblicas. E acabaram. Eles não vão ficar tristes, né? Só vão se tornar mais guerreiros, né? Entender que a vida não é... Depois que você dá a pedrada, você ainda tem que cortar a cabeça. Não é sair correndo, não. Não é isso? A glória dele. A guerra não acaba, né? Não acaba. E
Na cultura antiga do Oriente Médio, cortar a cabeça de um inimigo derrotado era uma forma pública de declarar a vitória definitiva sobre ele. Tanto é que era comum, quando uma nação invadia outra nação, eles pegavam o rei daquela nação que foi invadida e cortavam em praça pública para falar: ó, acabou, o ciclo acabou, ele foi derrotado uma vez por todas. Era assim que acontecia. Era mais do que simbólico, era uma mensagem visual para o exército inimigo. O terror de vocês caiu, a guerra virou, acabou. Davi não apenas venceu Golias, ele marcou aquela vitória com um ato profético. Ele cortou a cabeça do gigante com a própria arma dele. Ele não puxou a arma, uma espada que ele tinha e cortou, ele tomou a espada do gigante, pesadona, não é isso? Que se a ponta da lança tinha 7 quilos, imagina o peso da espada do cara. E matou ele. Aquilo que antes era ameaça, agora vira troféu. O que era medo, agora se torna sinal de autoridade. Então quem enfrenta os gigantes com fé, termina a guerra com a espada deles na mão. E mais, Davi levou a cabeça de Golias até Jerusalém. Pegou, deve ter agarrado pelos cabelos assim e foi passeando até Jerusalém. Jerusalém, ela ainda estava sob o domínio jebuseu naquela época. E esse gesto foi um ato profético. Ele estava declarando que um dia ele conquistaria aquela cidade. E isso se cumpriria anos depois, quando Davi se tornaria rei. Ele foi lá e tomou aquela cidade. Então a vitória de hoje é a semente da autoridade de amanhã. Entenda isso, né? Aquilo que Deus ele te deu de vitória hoje é uma semente da tua autoridade que vai ser revelada amanhã. Davi ele saiu de casa levando pão e queijo como um simples entregador. Aí foi, né? Só que ele voltou com a espada de um gigante e a cabeça dele nas mãos. Aquilo que começou como um serviço comum terminou como um movimento de Deus que mudou a história de Israel. Mudou. Naquele dia, Davi se tornou conhecido por todo o povo. Está lá em 1 livro de Samuel, capítulo 18, versículo 5. Ele se tornou conhecido por todo mundo. As pessoas que zombaram dele, que o ignoraram, que duvidaram da sua capacidade, agora assistem espantadas àquilo que Deus fez por meio de suas mãos. O pão que você leva em obediência hoje te posiciona para a vitória que Deus quer revelar amanhã na tua vida. Assim também é com você. Talvez você esteja carregando apenas pequenas tarefas hoje aos teus olhos, em silêncio, no secreto, sem palco, sem microfone, sem curtidas. Mas se for com fé, coragem, obediência, Deus ele vai usar esse cenário para ativar um milagre incomum na tua vida. Só creia. Agora, para quem é essa palavra? Será que é para mim? Essa é a palavra para os esquecidos, para os rejeitados, para os improváveis, para aqueles que vieram do campo, para quem não tem armadura, mas tem fé, para quem não tem nome, mas carrega um propósito, para quem não tem fama, mas tem fogo no coração. Se você se identifica com isso, então é para você também. Tiago 4,10 diz o seguinte: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Amém? Aquilo que hoje te ameaça, amanhã vai ser testemunho que você vai carregar na mão, meu querido. Né? Deus está te preparando para algo muito maior que você não imagina. Agora lembre-se, a visibilidade sempre vem depois da fidelidade. As pessoas procuram a visibilidade antes, mas seja fiel primeiro. Deus ele vai te botar na visibilidade. O campo, ele foi o treinamento. A pedreira foi o arsenal. Não é isso? Um pedacinho da pedreira estava lá, era o arsenal dele. O nome do Senhor foi o escudo. E o gigante? Foi só o começo. O gigante não foi o fim das guerras e batalhas da vida, foi só o começo da história dele. Muitas pessoas pregam que vencer o gigante acabou. E é gostoso de ouvir isso, né? É bom, acalma o nosso coração, traz a paz, né?
Venceu o gigante, acabou. Mas o gigante foi só a primeira guerra de Davi. Primeira não, né? Porque antes ele já tinha pego o urso e o leão, né? Mas a primeira pública, a primeira que trouxe visibilidade para ele. Porque ele foi fiel às ovelhas, diante do urso, diante do leão, diante do nome de Deus. Posteriormente, Deus trouxe visibilidade a ele. Quando Deus ele decide te levantar, nem os gigantes ficam de pé, nem os exércitos adversários conseguem resistir. E Deus ele ainda levanta Davi hoje. Amém? Fica de pé, baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Hoje, o Senhor está te chamando para sair do acampamento da covardia e correr em direção ao campo da fé. Você não precisa esperar ser grande, forte, reconhecido ou famoso. Basta você estar disponível, cheio do Espírito Santo e com o coração alinhado com Deus. Porque o mesmo Deus que capacitou Davi é o Deus que habita em você hoje. Então, se você sente que existem gigantes te afrontando, seja na tua área emocional, espiritual, familiar, ministerial, entenda que hoje Deus ele te equipa com as pedras certas, mas acima de tudo Ele está te revestindo com coragem. Então Deus ele quer que você se levante, tome a sua funda e corra em direção à promessa, porque quando Deus levanta os pequenos, os gigantes caem. E se você sabe que essa palavra ela falou com você, em primeiro lugar, coloca a mão no teu coração. Começa a colocar agora em silêncio, mas começa a colocar diante do teu Deus todos os gigantes que ainda te amedrontam. Sejam palavras lançadas ainda quando você era pequeno, sejam estruturas familiares, emocionais, espirituais. Começa a colocar diante dele. Não tenha medo. Deus ele está mudando o teu coração. Ele está fazendo primeiro você um adorador. Ele quer te tornar um adorador antes de te levar para o fronte de batalha. Sobre esses corações, coloca a fé que estava no coração do Davi sobre a vida deles, a ousadia, que cada dia mais eles possam confiar em Ti, tendo a certeza, Senhor, de que todo gigante que se levanta contra eles não é algo pessoal, mas é uma guerra espiritual que é vencida através da fidelidade em Ti e da confiança em Ti. Que eles possam permanecer com as armas espirituais que o Senhor tem liberado sobre a vida deles, Senhor. Lutando não uma luta pessoal, mas a Tua batalha, com o Teu nome à frente, com um coração cheio de fé, Senhor. E eles possam ser mais que vencedores em Cristo Jesus. E aquilo que os amedrontou até hoje, aquilo que os intimidou, aquilo que os fez acovardarem diante de muitas situações da vida, Senhor,
mãos deles, Senhor, como testemunho da tua vitória na vida deles. É assim que eu apresento, Senhor, cada um aqui essa noite, diante de ti, Senhor, que eles sejam os Davis dessa geração, Senhor. Aqueles que conduzem uma geração, aqueles que conduzem, Pai, vidas ao teu encontro, com ousadia e crendo somente em ti, como uma pedra angular, Senhor, em nome de Jesus. Se você recebeu essa oração, você crê nisso, aplauda ele de todo o coração. Aleluia. 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 Glória a Deus.